60 minutos a partir de agora, estamos de volta com o podcast 60 minutos aqui no Sistema Arquidiocesano de Comunicação, através dos nossos meios, Rádio Rural de Santarém, celebrando 60 anos neste ano de 2024, TV Encontro celebrando já 16 anos no ar e as nossas mídias digitais que nos levam mais longe e mais perto de você. Hoje com convidados especiais, Rosa Rodrigues, Genildo Júnior, que eu considero da casa, como eu também, todos passaram por aqui pela Rádio Rural e fomos passando e ficando nesse paradoxo de fazer parte dessa história. O nosso episódio de hoje ele vai tratar sobre rádio e educação, mais uma vez, especificamente pelo projeto, ou sobre o projeto Rádio pela Educação e o programa Para Ouvir e Aprender. Começar pelas damas. Oi, Rosa, tudo bem, querida? Olá, Everaldo, Cordeiro, como eu costumo chamar. Genildo, uma alegria poder estar encontrando com vocês aqui e falar sobre algo que é tão caro para nós, no sentido da importância que tem, tanto na nossa vida pessoal, quanto na profissional e principalmente quanto à importância social, de um projeto como esse que a Rádio Rural desenvolveu. A Rádio Rural está completando 60 anos e você 30 de Rádio Rural? Exatamente, quando eu entrei na Rádio Rural, foi exatamente no aniversário de 30 anos da emissora. 5 de julho. 5 de julho, a emissora funcionava ainda no seminário, no seminário São Pio X, e eu tive a oportunidade um dia antes, fui para fazer uma entrevista com o coordenador de jornalismo da época, que era o Armando Carvalho, e já fui convidada para participar da programação de aniversário no dia 5 de julho. Então, para mim é um marco muito importante. 5 de julho de 1994. Exatamente. Parece que o ano que o Brasil ganhou a Copa. Foi. Ano que o Brasil ganhou a Copa. Ano que o Cristóval foi para o estádio. Porque eu te conheci no Cristóval, A gente se conheceu ali na Ponta Negra, em 1990. Então é bom a gente até corrigir algo que às vezes a gente se equivoca. Você não começou pela Rádio Rural, você não foi indicada, para o Nivaldo Pereira, como alguns pensam. Conta um pouco como é que foi a sua entrada no Rádio Santareno. Então, é interessante isso porque, é claro, que a Rádio Rural, com toda a sua história e o seu peso, a rádio acabou se tornando um sobrenome, porque depois que eu comecei na Rádio Rural, eu me tornei a Rosa da Rádio Rural. A Rosa da Rural. Então, é muito comum as pessoas acharem que eu comecei a minha vida de rádio aqui, mas não foi aqui. Eu tenho um lugar muito especial no meu coração, na minha experiência de primeira no rádio, que foi na Rádio Ponta Negra. E eu quero fazer um adendo antes de você completar a sua frase, porque eu gosto de filosofar, você sabe disso, e não querer interromper como o Faustão fazia seus convidados, mas é porque vai me ocorrendo algumas ideias. Olha o paradoxo bonito, você começou no rádio pela escola. Eu já ia falar exatamente isso. Então, olha só, vocês estão falando sobre rádio pela educação, depois tem um aqui doutor nessa área aí para falar pra gente, de rádio e escola, mas você começou numa escola que é a Escola Pedro Álvares Cabral. Então, eu estudava a 7ª série na época, no Pedro Álvares Cabral, portanto, eu era adolescente, 14 anos, e naquela época a Rádio Ponta Negra promoveu uma gincana, escola versus escola. E a nossa escola, Pedro Álvares Cabral, se inscreveu para participar e eu fui uma das alunas escolhidas para representar a escola. Ainda lembra quem eram os adversários? Eram vários, Não, eu digo, o principal... Escola, vocês foram contra qual escola? Várias escolas. Várias escolas. A gente ia por etapas, Então, nós tivemos um enfrentamento com São Francisco, que foi a escola do Genildo, mas a final que nós chegamos, foi com a escola Fernando Guilhom, estadual, de Mojuí dos Campos. E aí foram campeões? Não. Nós ficamos em segundo lugar. É mesmo? Eles ganharam lá? Eles ganharam. Vai menosprezando o interior, hein? Não, nós ficamos em segundo lugar. E o prêmio de consolação do segundo lugar, porque eu sempre
eu sempre gosto, quando eu conto essa história, eu falo isso, né? Então, o primeiro lugar ganhou várias premiações, né? Um pouco mais materiais. Por que eu fiz o comentário também do interior? Porque naquela época Mojuí era considerado colônia, né? Era um interior, distrito, né, de Santarém. Um distrito, e quem morava lá eram os cearenses, e eu fiz essa fala porque dizem de Jesus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? E a mamãe brinca sempre quando digo, Adira, a sua filha é tão inteligente, porque ela comeu terra lá da mulata. Então a mamãe valoriza muito o interior, e a gente entende que quem vem do interior não é inferior, e por isso o Fernando Guilhom do Mojuí venceu Pedro Álvares Cabral, Rosa. Foi uma disputa acirrada, saudável e muito boa, né? Me lembrei também que a gente teve uma fase com Rodrigues dos Santos que nós tivemos, então nós fomos passando essas fases. Aquelas perguntas eram temas variados. De temas variados, e também tinha a parte da gincana de arrecadação de alimentos não perecíveis. A parte prática, né? Que era a escola tinha que se mobilizar também, e era doado para alguma instituição. Nossa, dá saudade disso, né? Parece que o colégio do seu filhote, do Luiz Paulo, que estudou a vida toda aí no Santa Clara, faz isso. Inclusive, nós estamos na semana, essa gravação está sendo gravada no início agora de agosto. Semana do aniversário. Esta gravação está sendo gravada, é boa, né? Este episódio está sendo gravado agora, e foi dia de Santa Clara, dia 11, e eles fazem até hoje uma gincana que mobiliza muitas pessoas. Genildo mesmo já foi assessor de comunicação da casa, pode lembrar disso. Você teve teu filhote, eu fui professor lá no Santa Clara. Então, quando você fala dessa gincana que mobilizava as escolas, eu acho isso tão saudável, tão bonito, porque a gente vai fazendo descoberta de talentos, que foi o seu caso, né? Experiências que deram certo, porque foi uma experiência muito, muito boa, realmente. Como nós ficamos em segundo lugar, o nosso prêmio de consolação, recebemos uma medalha, né, de honra ao mérito, e tínhamos um estágio na rádio. Vocês foram medalha de prata, quase foram ouro. Fomos medalha de prata, exatamente. E o que tem o ouvinte, telespectador, quem está acompanhando pelas redes sociais, repete aí o que tem a ver essa gincana com o rádio, já que nós dissemos que a sua vida no rádio começou pela escola. Eu entro no rádio a partir de um processo de educação, a partir do chão da minha escola. E da premiação. Né? A premiação, ela foi a recompensa pelo evento, né, da gincana escolar que nós tivemos. E aí o estágio era só para a gente ficar um período ali, um mês na verdade eram 2 meses de estágio. Mas voltando, porque a gente não disse com toda clareza, a premiação então foi um estágio na Rádio Ponta Negra. A premiação foi um estágio na Rádio Era Ponta Negra. A rádio que promovia essa gincana? Era a rádio que promovia a gincana. E você tinha alguma coleguinha que também foi premiada com você? Sim, junto comigo. Eu lembro das minhas 4 companheiras, né? Eu e a Luziene Santos, da 7ª série. A Luziene, minha colega na UFOPA também, nutricionista hoje. E da 8ª série, nós tivemos uma colega, a Auriene, né, que parece que ela se tornou professora, não tenho bem certeza, e a nossa querida Leíria Rodrigues, né? Que também depois veio para o Rádio pela Educação, né? Mandar um beijo para a Leíria aí. Isso. E também ela e você, eu conheço a história, por isso que eu estou assim provocando, mas vocês foram para 2 áreas no rádio diferentes. Foi, porque o estágio proporcionava 4 espaços. Eles deixavam a gente escolher. Então tinha o operador de áudio, tinha repórter noticiarista, e repórter esportivo e redator. Elas escolheram o áudio, né, porque era o lugar de colocar música, então elas não se identificaram com as outras áreas. E não que eu me identificasse de cara com jornalismo, porque nunca foi o meu sonho. Meu sonho de adolescente, e eu até falei isso esses dias agora que eu estive lá na UFOPA, meu sonho de adolescente era ser professora, não jornalista. Então, eu queria ser professora. Mas eu tinha uma paixão desde menina, que eu era apaixonada por máquina de datilografia. Eu tinha o sonho de fazer o curso de datilografia e tal. E eu comecei a fazer exatamente nesse ano que eu entrei na rádio. Quando eu entrei na rádio, eu tinha feito o curso. E aí eu não tinha máquina de datilografia em casa, né? Era uma coisa, era um luxo. Era um computador, né? E quando eu vi na sala de jornalismo as máquinas de datilografia espalhadas,
eu nem pensei o que seria a função de um redator de jornalismo. Eu só pensei que ali era o lugar que eu queria estar. Você queria acessar as máquinas. Eu queria as máquinas. E aí fui fazer o estágio como redatora de jornalismo e, claro, recebi todas as orientações. Tive a honra, para mim foi uma grande honra, né, de ser coordenada pelo meu eterno chefinho, que é o Milton Corrêa, o nosso querido Miltinho. E ele tinha toda a paciência comigo, me levava para as externas, então ele me orientou. E eu, então, acabei me envolvendo com aquilo e, assim, eu não fui só brincar, né? Eu fui brincar, mas de uma forma muito séria. E fui aprendendo e fui redigindo e meu material ia para o jornal. E aí eu comecei a fazer participações na externa, junto com o Miltinho, que era repórter. E por algum motivo, passado o meu período de estágio, e aí fui contratada e fiquei trabalhando 2 anos e meio ainda lá. A gente faz essa pausa para depois você então contar como é que você chegou à Rádio Rural depois de passar pela nossa querida e saudosa Rádio Ponta Negra, que já contamos aqui no primeiro episódio que era a Rádio Clube, a pioneira, né, e que depois tornou-se Planície, depois Ponta Negra, hoje está como Mix, parece, FM, né, num outro formato mercadológico radiofônico que é nacional. Vamos falar agora com o Genildo Júnior. Antes de falar com ele, eu quero dizer que você que está ligando o rádio agora, ou ligando a televisão, ou acessando através aí da internet, esse é o podcast 60 Minutos, que é uma parceria da Rádio Rural de Santarém, conosco que integramos os programas de pós-graduação em comunicação, o PPG-Com da UFPA, através da professora Rosa Rodrigues, que é doutoranda do programa, e eu que estou como doutorando do PPGE, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Oeste do Pará, o FOPA. Então o UFPA e o FOPA, a gente sonha com que elas possam publicizar o resultado destes podcasts em um e-book ou uma publicação de fato mesmo, bibliográfica, que possa servir como acervo de pesquisa e de conhecimento desta história, que é apenas, através do podcast, uma pontinha de várias histórias que a gente não consegue mensurar ao longo de 60 anos, de 6 décadas, que a Rádio Emissora de Educação Rural, hoje 91.1 Rural FM de Santarém, está envolvendo vidas, trajetórias, pessoas. Genildo Júnior, como é o seu nome completo? Genildo Souza Delgado Júnior. E ficou Genildo Júnior por causa da Rádio Rural? Por conta da Rádio Rural. E sim. Como é que você chegou, a gente já conversou em outros momentos, você, a exemplo da Rosa, com certeza era um estudante, né? Era um adolescente, mas era apaixonado pela Rádio Rural no lugar de ouvinte. Você era ouvinte, gostava de ouvir muito a rádio. Conta um pouco para quem está ouvindo, quem está assistindo, quem está acompanhando pela internet, a sua história antes e também a partir do encontro com a Rádio Rural. Na verdade, ao contrário, então, olá Rosa, olá Everaldo, olá. Né? Satisfação, então, revê-los, mas assim, ao contrário da Rosa, a minha história começa na Rádio Rural, de fato, né? A Rádio Rural foi a minha primeira casa, foi o lugar onde, de fato, eu cheguei e aonde permaneci por vários anos, né? Acredito que você deve lembrar a hora, o dia e o ano. Sim, foi 9 de junho de 2003, o primeiro encontro, 2001, né? 2001, meu primeiro encontro aqui, 9 de junho Início do milênio, né? Começando, a Rosa estava por aqui nesse período, Você né? tinha que idade nessa época? Essa época eu estava iniciando ali na Escola São Francisco, eu estava na 5ª série, 2001, 11 anos. Ah, então você ainda estava, naquela época tinha 5ª série, aquilo naquele tempo era o Fundamental 1, que a gente chama hoje, né? Porque do 6º para cima, no caso que ela era o 7º, é o Fundamental 2. E você veio para cá, então, bem novinho, né? Sim, eu vim aqui na curiosidade primeiro, a chegada, essa data que eu marco é a data que eu fiz a primeira gravação, né? A primeira gravação como já participando de um quadro do programa, que depois a gente pode falar mais, do né? programa para ouvir e aprender. Isso, dentro do quadro do programa. Antes disso, é evidente, eu comecei ouvindo Simval Ferreira, para minha grande referência no rádio é Simval Ferreira, na comunicação, então eu tinha, pelo hábito da minha mãe, ouvir todos os dias, eu estudava no São Francisco, né? Estudava no São Francisco, e pelo hábito da minha mãe ouvir todos os dias, eu tinha o hábito também de escutar o Simval. Lembro de 2 vozes que marcam esse período, particularmente, de manhã o Simval
Cabral e à tarde Oswaldo de Andrade. São as duas vozes que eu lembro com muita, inclusive das vinhetas e tudo, né? Ficou na memória mesmo, no imaginário da comunicação. E aí, a partir disso, eu brincava, naquele tempo ainda brincando com colegas, brincando em casa, até pela idade ainda, eu brincava de ser radialista. E era aquela coisa de só ficar, de pegar o cabo da vassoura, de ficar imitando o microfone, aquela coisa realmente de simular. E ainda era fita cassete, né? A fita de rádio ali. Então eu tinha o gravadorzinho, que se tinha aqui, eu falo gravadorzinho de força de expressão, né? Porque era um aparelho grande nesse tempo, o gravador. E tinha um em casa. O meu pai tinha sonorização, fazia sonorização de ambientes, então eu tinha esse equipamento lá dele, então mexia nas coisas e ficava brincando. Você sabe que até hoje eu tenho fita cassete com minhas vozes Guardo gravadas. as minhas também. Eu queria encontrar muito, eu tinha aqui, passado ainda para o nosso saudoso Zé Maria Gama, a fita com o áudio da minha primeira vez que falei em rádio, não é? Primeiro programa, que eu acho que era o Shalom no ar, e não sei, ainda vou fazer procuração, espero encontrar, mas em casa mesmo eu tenho muitas caixas. Eu fiz essa provocação para saber se você ainda guarda essas fitas. Guardo todas, Olha, inclusive o primeiro programa Curumim Cunhantã, que depois chego dele, também tenho gravado ainda até hoje. Olha, qualquer dia vamos trazer para digitalizar o Matar a Saudade, né, Rosa, dessa sua voz. Como será que era a voz dele criança, né? E quantos aninhos mesmo você tinha? Eu tinha 11. 11 anos. Então meu tio ouvia o programa Para Ouvir e Aprender, e trabalhava na região, era professor, e ouvia o programa na escola, nas comunidades, nessa época da região de Belterra. Ele era professor no interior de Belterra, então ele ouvia. E como ele é meu padrinho de batismo também, ele ia sempre à minha casa e via eu brincando. Então um belo dia ele vinha na sala do Rádio pela Educação, era um hábito dos professores passarem pela sala para pegar o guia pedagógico, para trazer um radinho com problema, para vir gravar, para vir e trazer um aluno, enfim. Era toda uma movimentação, e aí ele conversou com a Leíria para que eu pudesse vir conhecer o espaço do programa nessa lógica. Meu sobrinho gosta, então para ele vai ser uma grande surpresa vir a uma rádio de verdade. Eu nunca tinha entrado no estúdio de uma rádio. Então era a grande expectativa. Então, de fato, ele marcou, a Leíria me ligou, lembro bem, assim, toda a empolgação, porque ele não me avisou, então do nada eu recebi a ligação da Leíria, e foi assim, né, bem, porque quando você recebe a ligação de alguém uma do locutora, rádio, né? É mágico, né, pra quem é ouvinte, é mágico, isso é uma sensação incrível. E a Leíria me ligou, era a Leíria e a Alessandra Oliveira, que estavam nesse período, e a Leíria me liga, então, e eu chego para visitar a rádio, então aí ele me traz, né, vim visitar a rádio, conhecer os estúdios e tudo e tal. Alessandro fez uma gravação comigo, uma entrevista para um dos quadros do programa, entrevista com o aluno, gravei a entrevista, falando da Escola São Francisco e tal, da experiência de estar iniciando ali uma nova etapa, né, porque era a 5ª série, início no São Francisco, e depois disso, então, passado eu acho que uma semana, a Leíria faz de novo o contato para eu vir fazer um testezinho lá com o Zé Maria, né, nosso saudoso Zé Maria, para ver se eu conseguia fazer a leitura das cartas do programa. E aí eu fui, a partir disso, e para mim é muito marcante, né? Eu fui a primeira criança a ser inserida de uma forma direta no programa. Porque o programa ele é sempre apresentado por uma equipe técnica, por adultos, e as crianças participavam do programa. E eu fui meio que o piloto, né, ali para que desse certo uma outra estratégia, que depois avança, que é de crianças falando dentro do programa, apresentando quadros do programa, né? E sendo assim mais ainda protagonistas do processo. E daí, então, cheguei na Rádio Rural nesse período, e aí eu era muito curioso, então eu queria morar na Rádio Rural. Né? Então, eu, por conta de que eu já li as cartas, o meu dia de gravação era um dia na semana. Mas eu queria vir para cá todos os dias. Aí você conheceu o Simval, exatamente. Então eu vinha para cá Santana, apreciar o Simval apresentar o programa de manhã, acabava a aula no São Francisco, eu descia para cá. Dona Francisca ficava louca, nossa saudosa gerente administrativa, porque eu vivia na rádio e eu só tinha 11 anos. Né? Então isso era muito perigoso do ponto de vista da legislação, ter uma criança pelos corredores. Então eu ficava vindo para cá. Não era trabalho infantil, né? E fugia para o estúdio. Meu local era lá. E a Leíria me chamava muita atenção porque eu queria ficar lá, encostado na bancadinha, vendo os locutores falarem. E o Simval sempre registrava, os outros registravam. Então para mim era assim, era bem marcante. Então foi a minha etapa de ingresso, né? De ingresso, e ali a gente pôde conviver com muitas pessoas que marcaram esse período, e ali logo depois disso, acho que um ano e meio depois, eu já comecei no Curumim Cunhantã, que era um outro programa que a Rádio Rural tinha no domingo, com a mãe Chida e a Annelise, e ela apresentava esse programa, depois ela mudou de cidade, e numa reformulação, então como eu já estava por aqui, então ali já com um pouquinho mais de idade, ali eu já acredito que ali estava com uns 13 anos já, fui apresentar o Curumim Cunhantã. Então o meu ingresso assim foi
de uma forma maravilhosa, muito viu? incrível para mim, Daqui a muito pouco marcante. você continua contando essa história pra gente. E você, ouvinte, telespectador, a gente não chama mais internauta, né? Porque não é de outro planeta, mas você que está acessando as redes sociais, está acompanhando o podcast 60 Minutos, que conta a história ou partes da história dos 60 anos da Rádio Rural de Santarém. Nossos convidados hoje, Genildo Júnior e Rosa Rodrigues. Os dois são jornalistas de formação, né? A Rosa, ela começou pela área de letras, depois que ela terminou o ensino médio lá no Cabral, ela foi fazer letras, depois ela se especializou, fez jornalismo, mestrado em ciências da comunicação e agora é doutoranda também em comunicação pelo PPG-Com UFPA. Se você me permite, só fazer uma revisão aí. Fique à vontade. Eu estudei no Cabral até a 8ª série. Ah, e o médio? Foi no Álvaro Adolfo. Ah, eu então sou da estadual. Eu também sou do Álvaro Adolfo. Que legal. Obrigado, Rosa. Porque naquela época não tinha o ensino médio no Pedro Álvares Cabral. Eu achei que você tinha terminado lá, então não. Agora já mais alguma coisa para eu saber no currículo, que eu gosto de ler o currículo, né, das pessoas e ver e falar um pouco mais. Mas nós estávamos dizendo, antes dessa intervenção da nossa conversa com o Genildo Júnior, como é que foi o teu início na Rádio Rural então, não é? Se você teve assim alguma ajuda externa, você terminou seu contrato com a Ponta Negra, que durou exatamente 2 anos. 2 anos e meio. 2 anos e meio, né? E depois você ficou fora do rádio um período ou não? Eu fiquei mais ou menos 1 ano fora do rádio, né? Não fiz até uma outra experiência profissional. Eu estava terminando o meu ensino médio já. E aí eu saí e fiquei sem trabalho, né? Você ficou como aquele jovem, aquele adolescente, durante o período, ao final do ensino médio, se perguntando o que eu vou fazer agora da minha vida, em termos de profissão? Porque verdade, não tinha curso de jornalismo aqui, não tinha, eu não tive muito tempo para ficar nessa crise, né? Porque foi assim, quando eu estava no meu último ano do ensino médio, eu trabalhava, estudava, né? Então, já estava no mercado de trabalho? Eu comecei com uns 14 anos mesmo, efetivamente. Porque quando você estava na Ponta Negra, você ainda estava no ensino médio ali, não era? O ensino fundamental. Fundamental. Aí foi para o Álvaro Adolfo e durante a Ponta Negra você era estudante do ensino médio, né? Eu era estudante do ensino médio. E aí, então, eu já estava muito envolvida mesmo com a área do jornalismo. E aí, no terceiro ano, sabe que o terceiro ano tinha que se preparar para o vestibular, então... É o decisivo. Foi um ano muito difícil para mim, né? Que aí eu tive que fazer uma escolha. Então, eu pedi demissão para... Não estava mais na Ponta Negra, eu estava trabalhando como assistente de escritório, exatamente. Assistente administrativo. Auxiliar de escritório. Auxiliar administrativo, né? Exatamente. E aí eu pedi demissão porque eu precisava terminar os últimos meses do ensino médio, né? Para não correr o risco de reprovar ou coisa parecida. E aí foi que eu terminei o ensino médio e aí eu entrei num período, né, desempregada, né? Fiquei um período sem trabalhar e tal, mas foi um período um pouco curto. E nesse momento eu conheço um tio, né, que ele daqui de Santarém, mas radialista, né, que tinha mudado, eu morava longe, ele saiu daqui, eu ainda era bebê, né, e que é o tio Hélio Nogueira. Um dos grandes nomes da história da Rádio Rural também, né? Exatamente, é um nome de referência. E ele quando ele saiu, eu era bebê, né? Não me conhecia. Então ele veio, foi a época que a mãe dele faleceu. E ele, então, nós nos encontramos e ele me conheceu, soube que eu estava na área da comunicação, ficou feliz, né? Porque a sobrinha tinha entrado na área, né? Ninguém primeira da família depois dele, né? Aí então, perguntou se eu estava trabalhando, eu disse que eu não estava. E foi quando ele, por iniciativa própria, né? Ele disse, bom, eu vou ver se eu consigo um espaço, né? Nem que seja para te fazer um estágio, né? Na Rádio Rural.
E à época ele falou com o nosso querido, saudoso também, João Elias, que era o gerente da Rádio Rural. O diretor era o Padre Valdir Serra, né? Diretor, o Padre Valdir. E antes de você continuar a contar, você era, que nem o Genildo, assim, uma ouvinte da Rádio Rural? Era. Você era uma referência, sempre Sim, foi, né? Como eu era do rádio, né, eu trabalhava, já tinha trabalhado muito tempo no jornalismo, então a Rádio Rural era aquela referência para a gente, né? Acho que você já no episódio anterior trabalhou um pouco sobre a parte do jornalismo da Rádio Rural, a referência da Rádio Rural na área do jornalismo. Então, a gente escutava todos os jornais. Era como que obrigatório para todos os veículos ouvirem a Rádio Rural. A gente não está falando hoje por saudosismo ou por estarmos aqui nesses microfones da Rádio Rural, mas porque isso é reconhecido por todo profissional de imprensa da história do rádio em Santarém, né? Aí, depois de eu já estar na área, eu tinha esse sonho de estar na Rádio Rural, de chegar à rádio. Eu conhecia a rádio, já conhecia muitos dos colegas, porque no meio, né, a gente tem a interação. E como uma indicação do Hélio Nogueira, o João Elias com certeza não ia dizer não, né? Aí fui indicada, mas à época a rádio passava por uma crise, né? Não podia fazer contratações. Uma das muitas, como diz o J. Nino, eu estava lembrando num dos episódios, das muitas crises da Rádio. Até foi um episódio meio engraçado, porque ele foi pedir um estágio para mim. Ele pediu um estágio, né? E aí o João me encaminhou então para o coordenador de jornalismo, que era o Armando, para que eu fizesse um estágio. Quando foi lá, o Armando perguntou um pouco se eu sabia escrever alguma nota, alguma coisa. Eu disse que eu sabia. Ele me deu uma nota para eu fazer. Eu peguei a máquina de datilografia, fiz. Lá naquele prédio do terreno do Seminário São Pio X. Seminário São Pio X. Aí, quando ele olhou minha nota, ele disse: mas tu não é estagiária, tu és profissional. Aí ele foi perguntar a minha história, eu contei a minha história. Tu já tinha passado 2 anos e meio na Ponta Negra. E aí ele ligou para o João Elias e disse: olha, a moça que você me mandou não é estagiária, ela é profissional e eu preciso dela. E aí a gente começa um outro processo, porque na época a gente teve que correr atrás de patrocínio, né, para aquelas famosas janelas que existiam antigamente. Você permanecia na redação ou você chegou aí para a rua fazer reportagens, né, com aquela fichinha para o orelhão? Inicialmente eu trabalhei só na redação. Na época eu ajudei no jornal, comecei ajudando no Jornal do Meio-Dia, né, mas depois também... Aí a gente mudou para cá, em 95. Aquela grandiosa inauguração deste novo prédio, né? Com o Padre Valdir, Bernadette Gentil. Com a presença de Dom Tiago, a presença de Dom Lino. Lembro daquela noite. Só uma curiosidade, o nosso colega jornalista Odirley Andrade, você estava lá quando ele foi fazer o estágio dele também? E nós nos encontramos lá. Ele estava no estágio lá que vocês dele. Se conheceram, Lá né? que nós nos conhecemos. E a Albanira Coelho? A Alba, ela... Já foi nesse prédio? Não, ela estava lá também. Também lá? Ela trabalhava lá. Então já. Você é daquela geração de Armando Carvalho chefe, quer dizer, depois da geração da Ponta Negra, porque a geração que você participou da Ponta Negra foi Milton Corrêa, Dira Cordeiro, Cíntia Jorge Mário Camargo. Cohen, Cíntia Camargo, grandes nomes, Ed Ribeiro, Aurenice Lima, Áurea Lima e muitos outros nomes. E aqui na Rádio Rural, então, você é dessa geração já do Armando, Albanira, Bena Santana, Odirley Andrade, né? Evaldo Fonseca. É interessante que depois você vai contar pra gente que você chegou a coordenar jornal, a produzir jornal na Rádio Rural, no Departamento de Jornalismo, Projeto Rádio pela Educação, que é onde a gente vai chegar, que a gente está indo muito para o jornalismo ainda. E depois você chegou a ser gerente da emissora. Então a gente vai falar um pouco dessa ascensão, então, da sua entrada. Genildo Júnior, você estava contando que além do Rádio pela Educação, você também foi um dos protagonistas do chamado programa Curumim Cuiantã. Lembra desse programa pra gente? Porque o Rádio pela Educação foi muito premiado, é muito conhecido até hoje, muito pesquisado. E o Curumim Cuiantã era um programa infantil da Rádio Rural? O Curumim Cuiantã, ele era um programa que foi Ele não era um quadro do Rádio pela Educação, não, né? Ele era um programa próprio, semanal. Isso, semanal, todos os domingos, das 9 às 10 da manhã. Era um programa lúdico, era um programa que buscava valorizar ainda
a criança ali nas primeiras idades, na primeira idade, né, nos primeiros anos. E era um projeto da Ana Cacilda, né, que a gente chamava no rádio Tia de Chida. Mãe Chida. Mãe Chida. Isso. E ela foi extraordinária, porque eu também ouvia, não era mais criança, Sim. né? Não era mais criança, nem Paquito, como diz da Xuxa. Sabe que eu fazer aqui com vocês um parêntese? Quem foi a primeira apresentadora de programa infantil em Santarém, que era o Clube do Guri, foi a professora Lucineide Pinheiro. Então, olha como essa história, mais uma vez, de rádio e educação, depois se tornou uma grande pedagoga, mestre em educação, doutora agora em ciências ambientais. Ela está com vontade, inclusive, de voltar ao rádio, tenta pelo Rio de Saberes, apoia projetos, mas ela tem essa paixão, quando eu fico lembrando que ela era uma espécie de manchida, apresentadora. E aí eu ouvia, mas eu nunca cheguei a entrar lá no estúdio. Vocês ficavam com ela, algumas crianças, ou era só você? Como era? Não, na verdade, quem começa é a Catiane. Começa a Catiane, depois sai, né, vai para o trabalho mais profissional. Que foi é jornalista, a apresentadora do Meio Dia em Ponto. Ela começou aqui? Sim, foi? a Catiane estava com a Mãe Chida e a Annelise. A Annelise tem uma história muito semelhante que é à minha. filha dela, ou sobrinha dela, né? Isso, que foi pro teatro depois, maravilhosa. Isso, mora em Curitiba. Ela, as duas, né, moram em Curitiba. Ela, então, protagonizava o mesmo papel que eu iniciei no Rádio pela Educação. Antes de eu chegar, ela já estava, porque o Curumim Cantã já estava no ar. Pois é, alguém te contou como foi isso? Eu estou perguntando porque eu não sei se a iniciativa foi da Cacilda. Não, era um projeto mesmo. pessoal, sim. Ela ofereceu o produto para a Rádio Rural. Exatamente. Tem uma ideia para fazer um programa de criança. Sim, exatamente. Foi? Era um projeto pessoal, sim. Exatamente, inclusive ela corria atrás dos patrocínios, ela não chegava a ser arrendado. E será mas que ela era já tinha sido locutora de rádio antes ou não? Ela era professora, né? Então foi algo ligado com a educação infantil, né? Sim, muito ligado à educação infantil. Até porque naquele momento, a própria, né, da história da educação aqui em Santarém, nós não tínhamos essa ludicidade que a gente tem hoje. Essa perspectiva da contação de histórias, essa perspectiva era de um outro momento, né? Um outro cenário. E ela te descobriu nos corredores da Rádio Rural? Sim, na verdade eu comecei primeiro fazendo entrevistas, porque o Curumim Cunhantã era um programa que mais contava, um programa de estúdio. Né? Era um programa de estúdio, não tinha coleta de material externo. Mas quando até então você já estava na leitura de cartas do Para Ouvir Aprender? Foi posterior. Sim. Aí, depois 2 anos depois, quando eu já comecei a fazer participações, então, no Para Ouvir Aprender, com reportagens, com outros quadros, então aí eu começo a participar. Ela conversa comigo, conversa com a Leíria, para começar a participar do Curumim Cunhantã, uma espécie de repórter externo. Então, toda semana eu levava algum material para a Ana Cacilda. E fica um período com a Ana Cacilda, então, fazendo essas entrevistas ali com outro tom. Porque no Rádio pela Educação era muito mais informativo, era uma característica muito mais para a escola, de um público muito mais voltado para o lado formativo, né? E o da Mãe Chida não, era muito mais voltado para a ludicidade, para aquela criança que está aprendendo a ler, aquela criança que ainda não consegue entender muito bem o que está passando na televisão. Então essa criança, tanto que as canções eram todas de criança mesmo, e canções bastante Eliana Barriga, coisas bastante, né? Lá os palhaços, que já não lembro mais o nome, mas enfim, era o que a gente tocava. E aí depois disso ela decide, né, por uma mudança profissional da família, ela decide mudar de cidade. Só que era um quadro que o padre Gilberto, à frente da rádio na época, era um programa que ele não queria por fim, por conta do valor que já se tinha, né, até pelo nome e as características que o programa... Pois até hoje eu não entendo porque acabou, quer dizer, como dizia o Simbal em uma frase dele no encerramento do programa, tudo que tem um começo tem um fim, né? Então, claro que tudo começa e termina, mas até hoje eu não sei desses bastidores, mas por que eu estou fazendo esse comentário? Porque era um programa de muito sucesso, né? Sim, como outros programas de muito sucesso. E aí você desponta, né? Que depois você vai voltar para a Rosa contar o início do programa, do projeto Rádio pela Educação, pelas pesquisas que ela tem, mas assim como a Rosa galgou essa trilha de sucesso, casando escola com rádio, jornalismo com educação, você também foi pela mesma via, porque depois que você está aqui com sucesso na Rádio Rural, você cria o projeto Rádio na Escola e você ajuda a disseminar essa ideia de rádio pela educação em escolas como Álvaro Lufo, Pedro Álvares Cabral novamente, São Francisco, a sua base. E aí você ingressa no curso de jornalismo, você depois se torna professor da instituição que você se formou, coordenador de comunicação, é assessor de marketing do Colégio Santa Clara um período, faz uma experiência, como eu fiz na minha vida também, na vida vocacional, religiosa,
E hoje coordena o curso de comunicação e marketing de uma referência no Brasil, a partir do Grupo Ser Educacional, que é o NAMA, que começa em Belém, mas se estendeu a Santarém através das antigas faculdades integradas de Tapajós. Então eu fiz assim, esse resumo para dizer como vocês dois vêm de uma trajetória que a educação impactou muito as vidas de vocês. Assim como a Rádio Rural, através do MEB, nos seus inícios, impactou a vida de centenas e milhares de pessoas. Como é que nasce a história do Rádio pela Educação? Professora Rosa, através da sua pesquisa, você pode contar um pouco? Eu sei que em outros programas nós já contamos, até no dia do seu aniversário a gente fez uma entrevista aqui com a... Como é o nome Cíntia. Com a Cíntia e também com a Luana Souza, que foi sua aluna. Então, você, Genildo Júnior, já tem muitos alunos por aí no campo da comunicação, né? E assim como eu tenho muitos professores e educadores que foram meus alunos. Nas suas pesquisas, conta mais uma vez para quem não conhece, que está ouvindo rádio, ou assistindo a televisão, ou acompanhando pela internet, esse projeto chamado Projeto Rádio pela Educação, do qual o principal produto premiadíssimo foi o programa Para Ouvir e Aprender. Nós não podemos falar do Rádio pela Educação sem falar no MEB. Não existe essa possibilidade. E não podemos falar desses dois grandes projetos, né, sem falar dessa vocação educativa da Rádio Rural, né, essa vocação educacional. A Rádio Rural, ela nasce na década de 60, né, começou a ser instituída, né, em 1960, mas foi inaugurada, fundada em 64. Passou uma graduação inteira, 4 anos para entrar no ar, né? E aí ela entra no ar com objetivo claro de ajudar nos processos educacionais da região. É claro que, sendo da igreja, ela também tinha como objetivo essa perspectiva, né, da catequese, da evangelização. Por quê? Porque nós estamos falando de um período em que não tinha telefone, né, não tinha celular. E que a maioria da população era do campo, né? A grande maioria era da zona rural. Era do campo. Né? A população urbana era menor. A gente começou a ter esse êxodo rural, foi um processo depois disso. Por isso que ela né? foi chamada de Rádio Rural, né? Por isso, Rádio Rural. E é importante a gente saber disso. Né? O nome, Rádio Emissora de Educação Rural. Porque o termo educação estava no seu fundamento. E depois resumiram até naquele resumo que faz assim, né? A Rede Bandeirante de Televisão, Band, né? Rádio Emissora de Educação Rural de Santarém, teve um período que era a Rádio Educadora. A Educadora. Que lindo isso, né? A Rádio Educadora. Né? E esse é um período que nascem diversas rádios na região, né? Inclusive, atualmente eu tive contato com algumas emissoras que fazem parte da rede de notícias da Amazônia, que nascem nesse período também por conta do MEB. Né? Rádio Rural Tefé, né? Na verdade, Tefé, as experiências começam lá no Rio Grande do Norte, né? Que até hoje tem rural lá de Natal. Começou lá, porque o MEB começa lá, né? Meados dos anos 50 é que os bispos se reúnem, né, no encontro dos bispos, e começam a discutir a possibilidade de um projeto, de ações, a partir das experiências de Paulo Freire. É importante a gente reforçar isso. Né? É o método de Paulo Freire, né, método de alfabetização a partir popular, da própria né? realidade, né, das pessoas, é que se começa a pensar num grande projeto que a igreja abraçou. Porque nós tínhamos através também, das rádios. nós tínhamos ali na década de 60 e 70, Genildo, o Mobral, né, que era mais governamental, né, era mais oficial, né, até ali patrocinado pela ditadura. Mas o MEB, ele vem da base, né? Porque é movimento de educação de base, né? Mas através é importante a gente dizer que recebeu apoio governamental, institucional. Por quê? Porque nós estamos falando de uma época em que o analfabetismo no país era enorme. Então qualquer iniciativa, qualquer no sentido não pejorativo, mas que fosse boa iniciativa, era bem-vinda. E o rádio era um veículo de comunicação visto como um veículo educativo. Ele nasce no Brasil como um veículo educativo. É isso que eu ia te provocar, porque às vezes fica assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, nessa história de quem nasceu primeiro a Rádio Rural, porque ela é fundada, sempre a gente lembra isso aqui no podcast, em 31 de maio de 1960, inaugurada 5 de julho de 1964, e o MEB oficialmente é iniciado em 65, mas aí, sem medo de errar,
Não, o MEB ele começa no início dos anos 60. Mas eu digo em Santarém. Não, em Santarém ele é implantado em 65. 65, né? Mas Porque em 64 a rádio entra no ar experimentalmente. E é começa isso que eu ia te dizer. Porque aí começa o processo de formação dos educadores. Então eu ia te provocar na seguinte pergunta, sem medo de errar. A Rádio Rural nasce para ser um instrumento de educação? De educação. Não ela tem nasceu dúvida, para isso não tem dúvida nas pesquisas de vocês? Não. Né? Inclusive, eu tive a oportunidade de ler de ler TCCs que foram feitos sobre a Rádio Rural antigamente, inclusive o TCC da professora Aurenice Gabi. Sobre MEB e Rádio Rural. Sobre exatamente, o MEB e a Rádio Rural. E esse é um fato. A Rádio Rural, ela nasce com essa missão. Então, para seguir a sua linha de raciocínio, só existe Rádio pela Educação porque existiu o MEB. E existe a Rádio Rural por causa do MEB, ou seja, por causa da educação. Por causa da educação. Né? Então, o rádio no Brasil, ele nasce com esse cunho educativo muito forte, porque no início, né, nós vamos ter principalmente a divulgação, né, que eles chamam de a divulgação da cultura, através de músicas eruditas, Brasil, né, da história e tudo, né, e aí isso a gente vai aprimorando, né, ao longo do processo. E aí, então, o MEB, ele encerra as suas atividades início dos anos 80, né? Até 85, mais ou menos, a gente tem as aulas do MEB. Foram mais de 300 comunidades, mais de 300 escolas radiofônicas, né, espalhadas em toda essa nossa região aqui. E aí, um ponto também que é importante do MEB é que a equipe não trabalhava só com as aulas radiofônicas. Não era só aquela perspectiva de ensinar o beabá. Não era isso. Transmitir alguma coisa, né? Não. Mas ela ia na base construir. Ia na base, tinha visita nas comunidades e o importante, se trabalhava essa perspectiva comunicação educação e comunicação popular. Comunicação e educação popular juntas, né? Um processo junto. E quando o Genildo está chegando na Rádio Rural, quando criancinha, depois eu quero até uma curiosidade de saber quando você viu o Genildo pela primeira vez, ele falava dessa movimentação, né? De alguém que trazia o rádio, que era aquele rádio Acorda no início pela Rádio Educação, era professor, era gente... Isso está na história, do Rádio pela Educação. Isso foi herdado do MEB, na tua opinião? A jornalista Cíntia Camargo, ao fundar o projeto, a idealizar o projeto Rádio pela Educação, ela deve ter estudado um pouco da história do MEB. Sim, ela inclusive contou isso, né, na entrevista que ela deu no dia 26, em que ela chegou e ela até falou para o padre Gilberto, olha, padre, ela foi convidada para ser coordenadora de jornalismo, mas ela tinha uma experiência lá no social, projeto Iara, né, sobretudo, anterior. E ela disse, olha, padre, eu aceito trabalhar no jornalismo, mas eu não quero ficar só com jornalismo, eu quero fazer outra coisa. Ela se apaixonou pela educação popular, né? Conhecendo a história da Rádio Rural, aí ela começou a conversar com outras pessoas que ela tinha contato e viu a possibilidade de buscar financiamento para um projeto educativo pelo rádio. E aí o Zé Maria Gama, nosso querido Zé da Gama, ele, então, também foi uma das pessoas que ajudou bastante a buscar a história da rádio. E é interessante que ele não tinha uma formação pedagógica na área da educação. Agora, eu fico me perguntando, quando tudo isso estava sendo movimentado, você sabe e observa porque você pesquisou para, inclusive, a sua dissertação. Mas nesse movimentar todo da chegada do Genildo, da Leíria ali com a Cíntia, do Alessandro e tantos outros colaboradores, você estava no departamento de jornalismo da Rádio Rural? Eu trabalhava na Rádio Rural, no jornalismo. E você observava um pouco aqui de fora, né? Porque eu trabalhava junto, a Leíria e a Cíntia eram do jornalismo. Quando começou o Rádio pela Educação, elas saíram do jornalismo, né, assim, para... Você assumiu em algum momento a chefia do jornalismo? Não, em nenhum momento. Você sempre era produtora, redatora, noticiarista, locutora. Exato. Eu produzia programas religiosos da rádio. E quando você também viu a primeira vez, eu estou correndo aqui com o tempo, por isso que eu já estou picotando com vocês. Quando você viu o Genildo pela primeira vez, foi criancinha? Sim, quando ele começou no início de 2001. 2001. O Rádio pela Educação, ele foi inaugurado em 99.
Né? 99 é um ano muito especial para mim, foi o ano que nasceu meu filho, Isso foi o ano que nasceu a Pascom. Que o bebê estava filhote, ele era recém-nascido, ele nasceu nesse ano, né? E quando o Genildo entra, ele tem 3 aninhos já, o Luiz Paulo, né? Então, é o ano que eu também, além de trabalhar na Rádio Rural, começo a trabalhar na Pascom, né, na Pastoral da Comunidade. Na verdade, eu me torno agente de pastoral, né, para atuar mais. Foi um ano histórico para você, então, virada de milênio, né? Exato. Genildo, hoje a gente não faz esse podcast com um saudosismo de querer que as coisas voltem a ser como no milênio ou no século passado, quando eu brinco dizendo que a professora Lucineide foi minha professora no século passado, mas eu fiz pedagogia em 92. Era a última década dos anos 1900, né, do século 20. E hoje você está na área do marketing, né? Você produz grandes eventos, inclusive agora a Rosa até foi premiada num evento da UNAMA, num evento que você coordena, você reúne mercadologia e também redes sociais, ações sociais. Como é que você vê hoje um projeto desse, como foi o MEB, de muito sucesso, o Rádio pela Educação, se ele fosse se reconfigurar nesses moldes contemporâneos, por exemplo, numa rádio como FM, né? Como é que você vê, já que a gente tinha às vezes meia hora, 1 hora de programa, hoje a gente tem esse podcast, eu sei que ele já dá trabalho que é 60 minutos. As coisas são mais rápidas. Como é que você vê o rádio hoje? Nós estamos num período de muitos desafios, de uma geração totalmente bastante diferente, porque é uma geração emergencial, a gente chama na sala sempre que é uma geração que não consegue mais esperar. Isso a gente pode observar que as crianças, desde muito novas, já estão ali com celular, com joguinhos, com todos os tipos, né, de tudo tecnologia. Muito rápido, tudo né? muito rápido. Então, essa dinâmica que traz a tecnologia, né, ela necessita e exige de cada um de nós comunicadores habilidades agora para criar novos formatos. Né, criar formatos. Então, se hoje o Rádio pela Educação ele volta, né, a se reinventar, ele precisa se reinventar. Com certeza voltaria em outro formato. Claro, exatamente. E, sobretudo, explorando, eu diria, hoje, a tecnologia e as mídias digitais. Porque não tem mais como fugir disso. Hoje, acompanhando os alunos, nós temos vários projetos de extensão em várias escolas públicas aqui em Santarém, voltadas a isso. E estamos nas salas de aula, portanto, acompanhando o perfil um pouco desses alunos, desses adolescentes e jovens, né? Até por conta do seu ingresso na universidade, que hoje é cada vez mais cedo. Com 16, 17, 18, você já tem os alunos compondo o primeiro semestre dos diversos cursos. Então, esse aluno ele já traz essa posição. Não tem mais como a gente combater, né, a rede social ou combater os aplicativos, querer voltar atrás, não tem mais como. Agora é interessante ver, já passo a palavra para você, Rosa, que eu queria que você fizesse essa costura, que o Genildo manobrou radinho a corda, teve gravadores grandes e gravadores pequenos, como você deve ter usado ficha de orelhão, mas a perspectiva que eu ia te provocar, e você fique à vontade porque você iria intervir, dialógica, mesmo com todos os avanços tecnológicos, ela não é indispensável. Não, olha só, nós estamos falando de um veículo de comunicação que foi, durante muito tempo, havia as premonições de que ele acabaria. Vem a televisão, o rádio acaba, vem a internet, o rádio acaba. E ele não acabou. E ele não acaba. Por quê? Porque é o veículo com o maior poder de adaptação. E ressignificação. Ele se ressignifica. Se reinventa, né? Porque é importante. A oralidade é algo que é da nossa natureza. Agora, nós estamos, como o Genildo bem lembrou, nós estamos num tempo em que é bem diferente, né? E eu confesso que eu sinto muita falta de nós, porque o meio de comunicação, ele não é só informação, ele é formação também. Sim. É formação. E quando eu pesquisei o Rádio pela Educação, por exemplo, no meu mestrado, eu percebi a importância que tinha o rádio na escola, inclusive para ajudar as crianças a saberem ouvir. No meu exercício pedagógico também, nas práticas educomunicativas, que eu sei que vocês trabalham desde a época do Rádio pela Educação, o para ouvir e aprender tem esse nome, ouvir. E eu resgatava a base que eu penso que é da educomunicação, claro, respeitando que hoje, eu acho que se o Rádio pela Educação existisse, cada criança teria um tablet, cada criança teria um celular na mão e trabalhando com vocês ali, essas WhatsApp, metodologias ativas. Não receberíamos mais as cartinhas, mas receberíamos as mensagens do WhatsApp. E tudo mais. Agora,
para mim, que o coração da educomunicação é você chegar e chamar alguém, olhar nos olhos, dizer: oi, Rosa, tudo bem? Oi, Genildo. Essa dimensão dialógica, que ela não pode ser diabolizada, no que é o contrário do diálogo, numa dimensão mercadológica. Eu acho que o mercado, seja a tecnologia de ponta, como hoje a gente chega, eu vejo o padre Edilberto Sena sentou nessa cadeira que você está, o padre Ademar sentou, é o mesmo impacto, todo mundo, nossa, como está aqui bonito e tudo mais, porque as coisas evoluem. Nós somos de um tempo que a ficha acabava, a pilha o Mano lembrou aqui que a pilha acabava, como é que você ia fazer edição ali? Mas a dialogia, ela é indispensável. O novo, ele faz parte. Às vezes a gente teme o novo, mas é importante a gente entender e dialogar. Estando aberto a várias possibilidades. Sim. Você foi professora do Genildo na faculdade? Não. Mas você foi coordenadora do curso. Encontrei o Genildo aqui na rádio, né? Como a gente falou. Mas eu digo depois na vida acadêmica, porque você foi professora do IESPES, coordenou o curso de jornalismo, coordenou a comunicação, chegou um momento que trabalhamos juntos. Nós trabalhamos juntos, foram colegas, né? Na fundação, porque eu era professora, ele trabalhava Aí esta provocação que eu ia fazer, porque... Mas assim, o nosso encontro mais efetivo foi aqui no Rádio pela Educação. Foi 2005 eu fiz um período de produção. 2006, a Leíria, que coordenava, foi chamada na época para ser assessora de comunicação. E então eu fui indicada para coordenar o projeto Rádio pela Educação. Genildo trabalhava como voluntário, né? Na época, ele já muito atuante, já tinha o que, 16? 15, estava indo para 16. 15 para 16. Com 16 foi contratado. Meu primeiro emprego, né? A Rádio Rural. Olha aí que bom. Ele foi contratado no Rádio pela Educação, como repórter. Mas depois o jornalismo te puxou, né? Num ano depois foi. Porque você fazia, lembra, e faz ainda hoje muito bem, eu sempre elogio, e é uma coisa que a Rosa disse que sempre gosta, porque eu lembro quando a Rosa era diretora de jornalismo da TV Tapajós, eu implorava para ela, dizia: Rosa, pelo menos uma vez eu quero apresentar jornal. Eu sempre fui muito de aparecer, né? E a Rosa, eu dizia: apresenta, Rosa, você fotografa bem, às vezes na TV eu trazia ela já para mostrar, e ela nunca gostava muito. Mas é igual a você, ela gosta muito. Se perguntar hoje, você quer apresentar o Ciri na TV Encontro ou na Rádio Rural? Ela diz: eu quero na rádio, porque ela gosta muito do fazer ao vivo, que faz muita falta. Mas eu estava fazendo a provocação acadêmica, porque nesses 10 minutos, 9 minutos finais, a gente quer transformar isso aqui em um produto também de pesquisa e de subsídios, ou de subsídio para que a gente pense ou repense, inclusive, a pedagogia, a educação, a comunicação, o jornalismo, o marketing, quando a gente vê que os cursos que a gente tanto sonhou aqui para Santarém, cursos de jornalismo, hoje tem uma procura muito pouca. Talvez a educomunicação, e eu lembro quando você coordenava a comunicação lá na Fundação Esperança, a gente sonhava em fazer especialização nessa dimensão, nessa área, porque eu vi uma foto ontem, o Genildo postando da aula, acho que era início de semestre lá, ele, a Joelma, na Unama. Que bom a gente ver tantos jovens ali procurando o marketing, o mercado, as estratégias, as assessorias. Narayana lá, que foi até minha colega na época, nosso jornalismo, ela era novinha. Há esperança da gente resgatar com outros formatos esse casamento que parece que não teve divórcio e que é essencial entre rádio e educação? Porque eu ia te provocar e provocar os dois no sentido de que se o programa voltasse hoje, não estaria ultrapassado o nome Rádio pela Educação, porque o nome rádio não morreu e, segundo você, não vai morrer jamais, porque se eterniza. Nós já há bastante tempo a área, né, que os pesquisadores nessa área de comunicação e educação já afirmaram, né, que a mídia é um espaço de socialização. Né? Durante muito tempo, esse espaço ele era reservado para a família e para a escola. Então, a socialização, a formação das pessoas era principalmente na família e na escola. E está na Constituição, inclusive, até hoje, né? É responsabilidade. E hoje, já há bastante tempo, a gente vê a mídia tomando esse espaço. A formação da pessoa já não está mais centrada só no que a família discute, no que a escola discute. Né? Através de um aparelhinho como esse, né, crianças têm acesso a um universo. E nós não podemos deixar de perceber isso, deixar de olhar para essa realidade. Então, quando eu falo mídia, eu não estou falando só do celular, né, mas da cultura digital, né, como um todo. E eu penso
que nesse sentido o rádio ele ainda tem um papel muito forte. Por quê? Eu volto a falar, nós estamos falando da oralidade. Nós precisamos trabalhar a cultura da oralidade também, né? Resgatá-la? Talvez seja esse termo, né? Até para talvez... promover o diálogo, porque até na família as pessoas não estão mais conversando. As famílias, cada um pega o seu celular. Sim. Genilde, esse diálogo que ela coloca, esse resgate, não significa que, como você disse, acabar com os meios, ele pode ser feito também através das telas. Sim, através dos meios. Eu ia destacar, eu não quis interferir, mas assim, o rádio na escola, que é a experiência do São Francisco que surge ali em 2003, já foi para mim um desafio. Eu só tinha 13 anos, mas quando comecei com a saudosa professora Deliana Santos, que era diretora à época da escola, você que levou a proposta para ela? Sim, por conta do Rádio pela Educação, né, veio aquele estalo, com incentivo da Leíria, Nilda, César, essa turma que fazia o Rádio pela Educação naquele tempo. Então nós começamos um programa que era diferente. Qual era o desafio? Eram jovens, porque já era uma faixa etária outra, que ia pegar da 5ª série ali, adolescentes, até a oitava série, e depois o ensino médio, que eu via o programa também, até o 3º ano do ensino médio. Então o São Francisco, por exemplo, que é uma experiência pioneira, que se mantém até hoje, isso vale destacar, né? Então é de 2003 para agora, o ano que vem já vai fazer aí, né, 20 anos, né? 2020 já fez 20, né? Já fez 20. Já fez 20, vai fazer... já tá com 22, olha aí. Viu? De programa de rádio que se mantém com uma dinâmica para jovens. Ou seja, já falando numa linguagem outra. Ou seja, o rádio não perdeu o seu valor, está dentro do espaço. Apesar do celular na sala de aula, o rádio continua tendo seu espaço. E lá, literalmente, eles vestem a camisa. Até hoje, com o nome Projeto Rádio Então, Escola. assim, dizer no resumo, né, por conta do tempo, de que é possível, sem tirar todo o protagonismo que o rádio tem, sem tirar toda a sua beleza. E uma prova disso é o podcast que a gente está aqui. É tão bonito o formato de rádio que ele ganhou as telas, né? Então, exatamente. Eu quero só fazer uma referência à experiência que o Genildo começou no São Francisco, que é o rádio na escola. Foi uma experiência que depois ele levou para lá, ele criou o rádio na escola a partir do Rádio pela Educação, e depois o Rádio pela Educação pega a experiência do rádio na escola e apresenta o projeto. Nós conseguimos recursos do Criança Esperança durante 2 anos seguidos. Olha, e nós conseguimos implantar rádio na escola no município. Nós trabalhamos na época, o Genildo estava na equipe conosco, era o Genildo, César, né, a Socorro, a Joelma. Nós conseguimos implantar 20 rádios em escolas da cidade e também do campo, área ribeirinha, 20 rádios Planalto. Escolas, né? 20 Isso. rádios escolas. A estrutura do rádio escolas. dentro da escola. Nós no início do Rádio pela Educação, as escolas recebiam o Rádio Acorda, que foi com apoio do Unicef importante a gente também frisar isso, durante 5 anos. Nossa, aquele Rádio Acorda o era Unicef apaixonante, deu gente. todo o suporte financeiro do Rádio pela Educação. Inclusive se Educação. dizia que o Rádio pela Educação era do Unicef por conta desse grandioso apoio no início da iniciativa. Sim, nós estamos com o podcast 60 Minutos, agradecendo aqui aos professores Genildo Júnior e Rosa Rodrigues pela sua vinda. A gente sabe que não dá para falar tudo, a gente queria, e o apresentador ainda fala demais pelos cotovelos, mas suas considerações, Genildo, porque você faz falta no rádio. Eu desafio vocês, igual a professora Lucineide, que está querendo voltar. Eu dizia para Maria assim, vamos fazer mais podcasts. A Rosa é muito boa na área de projetos também, pelo menos 4, né? Um podcast sobre educação, um podcast sobre jornalismo, notícias, um podcast sobre saúde, um podcast sobre meio ambiente, de repente um sobre religião, nesse espaço que é o Estúdio 3 aqui da Rádio Rural, para que a gente esteja reconectando pessoas, histórias e pensando o rádio no passado, mas no presente e no futuro da Amazônia. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigado, Everaldo, pelo convite. É sempre uma alegria, eu disse isso no dia do aniversário da rádio, né? É sempre uma alegria voltar aqui. Inclusive por ter vivido vários momentos da rádio. A Rosa chegou quando a rádio ia fazer 30 anos? 30, ela chegou. Eu cheguei nos na 38, lembro do teu show no Carequinha, que foi o início. Que era meus 30 anos. Exatamente, então nos 38 anos, o show Everaldo Cordeiro Convida, né? Então foi o ano que eu cheguei aqui, dos 38, depois eu passei um bom tempo, então passei várias fases da rádio, né? E eu digo sempre que é a minha casa, é o lugar, tenho muito orgulho sempre de dizer. Memória afetiva, né? Exatamente, de quando eu vou sempre me apresentar dizendo, embora, né, depois a gente tem aí a vida acadêmica, mas eu sempre digo, a minha caminhada na comunicação começa na Rádio Rural, né? Então pra mim é sempre um orgulho, uma satisfação voltar aqui. Obrigado.
querido. E o Everaldo Cordeiro continua convidando, né? Obrigado por você ter aceito o convite. Obrigado. E você também, Rosa, obrigado. Eu agradeço imensamente, né? Como já disse, aqui Rural é meu sobrenome, foi um sobrenome que eu adotei. E eu continuo, né? Desde que eu entrei na rádio há 30 anos, eu nunca saio, né? Eu deixo de ser funcionária da rádio, mas eu sempre estou ligada, como voluntariado, como pastoral da comunicação, que a gente também já desenvolveu diversos trabalhos, e atualmente também pela Fundação Dom Tiago, né? Que é a fundação mantenedora, né, do sistema de comunicação da Arquidiocese. Tenho hoje também como missão estar participando, né, através do convite, né, que a gente recebeu. E agradeço poder estar aqui e só fechando a pergunta que você fez, né, das esperanças, das expectativas, agora, esses dias recentes, estive numa disciplina na UFOPA de Educomunicação Socioambiental, em que a gente falava exatamente sobre o casamento de comunicação e educação, que é uma relação, uma inter-relação permanente, e que um campo fortalece o outro. Tanto que eles se tornaram depois um campo novo, né? Uma área nova, E pelas possibilidades, com certeza, nós podemos ser criativos o suficiente para buscar alternativas e continuar dialogando essas duas áreas. Muito obrigado mais uma vez. Rosa e Genildo, vocês são como o rádio. Se reinventam, se ressignificam, né, e vão avançando para águas mais profundas. Para aquela câmera ali, bora fazer como a gente fazia no Rádio pela Educação ao final do programa. Tchau, pessoal! Tchau. Até uma próxima edição, se Deus quiser. Valeu, gente.